Com reportagem especial de Vitor Moreira, Rafael Lima, sobre as estratégias da SAF atleticana para dar uma ajustada nessas finanças aí que não vão nada bem, né? Não vão nada bem, Léo. E isso depois de diversas vendas, grandes vendas nos últimos anos. Só nos últimos 365 dias você tem Paulinho, Alisson, Rubens, entre outras vendas. Você teve a venda do shopping, você teve uma bilheteria fantástica no passado, premiação de Libertadores, premiação de Copa do Brasil também. Mesmo assim, a gente só ouve falar que a dívida aumenta, que a situação é cada vez pior. Então, diante de tudo isso, não dá para falar que o Atlético vive uma boa gestão. Culpa do Pedro Daniel não é, que chegou agora. Culpa do Muzi. Pode ter seu percentual, mas não vou colocar a culpa no colo do Muzi. Culpa do Vitor, do Brax, tem um percentual em contratações ruins, erradas, gasto exacerbado. Mas a minha cobrança precisa ser na prateleira de cima, em quem realmente manda, desmanda, toma decisões, em quem prometeu principalmente que o Atlético não viveria mais esse cenário de dívidas gigantes, de cobranças de outros clubes, de manchetes que sujariam o nome do Galo. Então, minha cobrança vai ser focada principalmente... Eu posso fazer uma cobrança do Brax, discordar da fala do Pedro Daniel, mas minha cobrança continua sendo em quem pode resolver esse problema e não tem resolvido esse problema, que são os donos do clube. Já, então, a reportagem especial do Vitor sobre esse assunto. Porque a principal dívida é bancária, né? E quando venderam a ideia que a recuperação judicial era uma coisa ruim, o que não é, salva muitas empresas nesse sentido, todo mundo comprou essa ideia do lado de lá, certo? E dívida bancária, meu irmão, com taxa Selic, com juros, é pesado. E aí falam que tem CPF, mas está no CNPJ do time do futebol, está no Perfeito. CNPJ da SAF. O Gão tem razão, em 2023, aqui na sala ao lado, o Rubens falou, essa dívida tem CPF, não é para o torcedor se preocupar. Mas o Pedro Daniel fala que não vamos investir tanto porque estamos devendo. Então, Rubens, vocês não estão falando a mesma língua. E o São Paulo quer investimento. O Pedro Daniel vem com outro discurso. Perceba como que dentro do Atlético você já vive um problema enorme de comunicação. Tá, já a gente acrescenta aí, Rafael. E o Atlético se despede aí, obrigado pro Bruno Fux. Após o término do empréstimo, o Clube Paulista exerceu a opção de compra pelo zagueiro. Só que para ficar com ele estava aqui no Galo por empréstimo. Para ficar com ele, o Galo adquiriu uma dívida. Adquiriu uma dívida? Outra? Para ficar com o Fux ano passado, a gente teve que comprá-lo no fim do ano passado. Então, a gente já passou para o Palmeiras. E pagou? De repente, a gente já passa a conta corrente do clube que a gente deve, Léo, para o Palmeiras, depois a gente não pagar imposto. O Palmeiras já deposita lá. Porque o torcedor está assim, vai entrar o dinheiro do Bruno Fux. Mas o Galo fez dívida pelo Bruno Fux também. Então, não é... É um jogador que atuou pelo Palmeiras esse ano. Olha, eu vou contar uma conversa que eu tive com o dirigente. A cara dele, gente. A cara dele tentando explicar. Não, eu vou contar. A gente quer ouvir. Por favor, vamos lá. Todo mundo presta atenção no Rafael. Claro, eu encontrei o Cuca e falei, seu Cuca, mandou bem. O Fux complicou a gente ano passado. Tá, né? Nós temos que equilibrar o perfil do clube, de repente não seria titular. Esse é o Cuca falando. Cheguei para um outro dirigente e falei assim, cara, e o Bruno Fux? Ele falou, olha, se o Fux tivesse errado metade do que ele errou, o Galo não brigaria contra o rebaixamento ano passado em momento algum. Não chegaria na última rodada. Fluminense no Mineirão, Campeonato Brasileiro, Vitória na Arena MRV, Atlético Goianiense fora, Inter na Arena MRV. Você consegue contar uns 15 pontos que foram erros do Fux no Campeonato Brasileiro. Por mais que até tenha feito um gol surpreendente contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, a temporada do Fux não foi boa aqui. Porém, em um time também que teve muita instabilidade, principalmente porque ele atuava mais pela equipe reserva. Fato é que, se ficasse aqui, seria um reserva caro. E o Galo tem um jogador demais que será reserva ano que vem com salário de titular. Então, que o Bruno Fux siga o caminho dele. O Galo precisa da contratação de um zagueiro para o ano que vem. Mas os que vão ficar vão receber o salário em dia? Aí é a pergunta que eu faço para os donos da SAF. Tudo eu vou repassar para eles. Rapaz. Tá certo. E por falar em zaga atleticana, o outro zagueiro, outro xerifão, volta a falar sobre essa cirurgia. Então eu fui entender o que estava acontecendo pós-cirurgia, assim. Tipo, caraca, foi isso mesmo, aconteceu isso. E agora quanto tempo? E agora o que eu vou perder? Vou perder muita coisa, aí sua cabeça já vai começando a passar 1 milhão de coisas. Parece que eu tô
um dia após cirurgia ainda, parece que as coisas passam muito devagar. O dia a dia, chegar aqui, por mais que você esteja fazendo quase 3 períodos de fisioterapia, porque você, né, graças a Deus eu sou um cara que quer muito voltar, que me cuido, então eu acabo fazendo muito focado nisso, mas parece que não passa, para ser sincero. Parece que as coisas são devagar, parece que o tendão não muda. A expectativa do retorno do Lianco na próxima temporada, em que nível de atuação e de relação com a torcida? Olha, primeiro que a ansiedade do atleta deve ser enorme. O Ronaldo sabe bem, passou por diversos problemas de recuperação, teve longos períodos de recuperação, né, Ronaldo? A ansiedade do jogador talvez seja a sua maior inimiga. A mente, o medo, a incerteza, se volta 100%. E correr, e o tempo que não passa, que ele quer logo pisar no gramado, ele quer logo calçar uma chuteira. Porém, nesse tempo é preciso também tratar a ansiedade do clube e do torcedor. Nesse momento, você tem que recuperar o atleta e não preocupar se ele volta abril, maio, junho. O importante é que o Lianco volte a ser o Lianco que vinha sendo dentro de campo, com um bom zagueiro, que fez falta demais na reta final da temporada e no mais para toda a família. Eu sei que até que o jogador passa tanto tempo em concentração, viajando, fica pouco em casa, e nesse momento que é de férias, que poderia viajar, curtir intensamente a família, está dentro do CT recuperando também, mas é algo que vocês estão plantando agora para colher no longo prazo. A medicina hoje, né, Ronaldo, está bem avançada. A gente vê ali a imagem, né, do doutor Otaviano, entre vários outros médicos do Atlético, muito competentes, né? Mas é uma lesão delicada, né, Ronaldo? Com certeza. Eu já sofri tanto com lesão, Léo, e lamentavelmente para o atleta, a pior coisa que tem é quando o atleta tem alguma lesão, principalmente uma lesão tão grave como foi do Lianco. Porque a gente torce, né? Eu como ex-atleta, eu torço muito para que ele possa voltar e voltar totalmente recuperado, né? Para levantar um pouquinho o astral do Fael e Sarabia, tá Me certo? surpreende, Léo, porque o Sarabia esteve muito perto de um acordo com o Atlético, pegou o tempo de contrato, depois ele também oscilou demais em algumas atuações e talvez seja parte do rejuvenescimento do elenco, já que o Sarabia faz parte da extensa lista, eu fiz essa lista ontem, de 10 nomes do elenco acima de 30 anos. Mercado aí, quem saiu? Caio Paulista. Léo, não agregou em nada na temporada sim, porém, quando o Arana foi para o banco, porque vinha de péssimas atuações, o Caio ainda foi útil. Matias Galarza, do Tajeres, continuou na mira? Tem um asterisco aí, né? Continuou na mira, Léo, é um desejo do treinador, um atleta jovem do perfil que o Galo tem que buscar para uma futura venda. Juninho Capixaba, continua na mira? Léo, o Juninho Capixaba está na mira do Galo tem 2 anos. E já esteve de perto de fechar no ano passado, por isso que não dá para cravar nada de estar próximo de um acerto, porque já estava próximo de um acerto no ano passado. E quem negocia ainda é Vitor Hugo. Qual é a dificuldade de acertar com o Bahia? Dificuldade que o Bahia não topa outro empréstimo, o Galo teria que adquiri-lo, o Galo teria que chegar a um acordo de valores com o Bahia, porém o Vitor Hugo tem seus 34 anos também, e de repente o Galo fala, olha, até aqui eu vou. Por um jogador de 34 anos, eu não passo daqui, de valor X. Mercado São Atleticano, a reportagem especial do Vitor Moreira. É o Atlético tentando fazer as finanças ficarem um pouco menos complicadas. Na coletiva de apresentação do Pedro Daniel, o novo CEO do Atlético, ele disse que o clube vive uma realidade financeira ainda complicada. Não necessariamente o que investe mais, investe melhor. E a gente sabe que a nossa realidade, ela não é a que hoje, por exemplo, tem Flamengo e Palmeiras. Né? Então não adianta a gente pensar que vai ter um nível de contratação no mesmo nível financeiro, né, do que Flamengo e Palmeiras. Não, nesse momento não. Isso é impossível. Que todos tenham conhecimento da realidade do clube para que a gente possa ter um alinhamento de expectativas em todos os sentidos. Tá? Eu falo torcida, interno, departamentos internos. No período em que os jogadores estão de férias, a diretoria entra em campo. É o momento de negociações, contratações de novos atletas. O problema é que a imagem do clube está queimada no mercado. Ponto para o Pedro resolver. Esse talvez seja o ponto 1, né? Como recuperar a credibilidade, ou como ser bem visto pelo mercado. E para isso algumas ações são necessárias, né? Para que a gente possa honrar com aquilo que a gente promete. Para tentar reverter essa situação, a diretoria alvinegra segue se reunindo.
A última foi na cidade do Galo. O encontro teve como foco o projeto com mudanças estruturais e uma nova visão de desenvolvimento esportivo. Entre os temas discutidos, os investimentos em uma nova estrutura do centro de treinamento, incluindo para atletas de base, o que pode ser outra fonte de renda. A gente está fazendo diversas reuniões, não só com o Paulo Brax, com toda a estrutura do futebol, o próprio Luiz da base, exatamente para entender como é que a gente consegue ser o mais eficiente possível, pensando que hoje nós não temos a maior receita do futebol brasileiro, né? Nós não temos o maior caixa do futebol brasileiro, então por isso a gente tem que ser mais cirúrgico. Então, seja por conta da receita, seja por conta da nossa estrutura atual, seja por conta da dívida que nós temos, né? Como é que a gente consegue buscar esse equilíbrio em termos financeiros, ser sustentável, sem perder a performance, né? Afinal de contas, a gente aqui é um clube de futebol, a gente vive de resultado. Vamos lá, gente. Em 2020, quando os R's entraram de vez no Atlético, despejaram muito dinheiro, o mundo vivia um processo numa direção contrária. Veio a pandemia, sem bilheteria, incertezas e todo mundo enxugou o dinheiro, o Atlético despejou dinheiro e talvez isso tenha sido passado a sensação que o futebol era fácil demais ali quando conseguiu converter em títulos. De lá para cá, o Atlético perdeu muito patrimônio ali, até porque 75% ali também agora pertence aos donos, mas o Atlético vendeu metade de um shopping, vendeu metade para o estádio e metade para bater dívidas. O Galo teve grandes vendas, teve muita bilheteria, premiação boa demais, melhorou o contrato de patrocínio e ainda assim a dívida subiu. A fórmula até agora não deu certo. Talvez trabalhar a alavancagem de grandes empresas seja diferente do futebol. No futebol, a bola não entra na casinha, você luta contra rebaixamento e você perde bilheteria e você não consegue vender jogadores. O Galo não tem jogadores para serem negociados nesse final de ano. O fato é que a fórmula até agora não